Eu já tinha mostrado esse gráfico em dois vídeos que eu fiz aqui no canal do Block Trends, relacionados justamente a essa estrutura de moeda fiduciária que a gente tem hoje e essa perturbação no sistema que existiu nessas duas datas que o Bernardo falou aí, que foi justamente em 44 e depois, principalmente, em 1971, onde a gente se estruturou o sistema fiduciário atual. E geralmente perturbações, né, entradas de perturbações no sistema, elas acabam gerando uma perda do estado de equilíbrio, e isso é tanto verdade para leis da física, tá? E aqui eu estou roubando conceitos da aerodinâmica, para quem já estudou um pouco mais sobre isso, na parte física, sabe que eu estou falando de uma onda senoidal aqui no gráfico A, e essa perturbação no estado de equilíbrio não só aconteceu lá nos Estados Unidos a partir de 1971, mas também aconteceu no governo brasileiro, tem acontecido na última década, ou pelo menos desde de quando a gente tem o real como moeda. Se você vê, por exemplo, o orçamento público, que é a questão do quanto o governo brasileiro arrecada e quanto ele gasta, a gente vem incorrendo em déficit fiscal já há pelo menos aí 24 anos em níveis mais exponenciais, né? E se você começar a perceber graficamente, eu não vou trazer muitos números para vocês não se confundirem muito, mas se vocês verem graficamente essa imagem aqui, vocês vão ver que ela é muito parecida com esse tipo de onda de perturbação do estado de equilíbrio. Só que quando você passa para ver a variação mensal do déficit fiscal brasileiro, e aqui novamente eu estou falando especificamente ao brasileiro, por que você deve se proteger, e isso tudo que a gente está falando aqui, que eu estou dizendo com o Bernardo, é importante para você. Quando a gente passa para a variação mensal do déficit e do surplus no orçamento público brasileiro, você percebe justamente esse tipo de efeito aqui na onda A. Isso significa que a cada ano a quantidade necessária para manter o governo brasileiro funcionando, ela é cada vez maior. Isso significa que o governo precisa arrecadar cada vez mais impostos e ele, inevitavelmente, acaba gastando mais dinheiro ao longo do tempo. Isso vai gerando uma onda de perturbação cada vez maior no ciclo seguinte. Por quê? Porque, basicamente, a principal forma dele conseguir financiar esse déficit fiscal é através de monetização da dívida, isso que o Bernardo estava falando anteriormente. O aumento na base monetária do M2 é uma das principais formas que o governo brasileiro tem de continuar perpetuando essa emissão de dívida. E enquanto você não conseguir fugir desse sistema que tem justamente a moeda brasileira, ou a moeda norte-americana, ou a moeda fiduciária por si só, como a unidade de conta base, você vai continuar aqui refém desse tipo de sistema, não é? Cara, vamos dar um resumo para quem talvez não tenha entendido em alto bom som, que é o seguinte: esqueça todos os gráficos, olhe com um pouco de olhar crítico e bom senso para o que está acontecendo na economia brasileira. Não o que você lê na capa do jornal, na capa do G1, do Valor Econômico, ou de onde quer que seja, mas sim do que está acontecendo na sua vida. Quando você vai no supermercado, quando você conversa com seus amigos e empreendedores, empresários, e você vê que cada vez mais comércios estão fechando, imóveis estão à venda em todo lugar que você vai, o preço do supermercado está cada vez maior, tudo sendo reajustado, escola dos filhos, seguro, etc. Violência aumentando, o número de pessoas sem teto nas ruas, moradores de rua, a cada vez que você sai na rua até parece que tem mais mendigo. É, os números, todas as estatísticas são maquiadas, e elas são propositalmente maquiadas para te dar essa ilusão de que o mundo não está indo rapidamente rumo ao colapso. E o mundo sim está de fato indo ao colapso. A gente pode falar sobre como a bolha das .com estourou em 2000 e fez com que Alan Greenspan cortasse juros a praticamente zero, que alimentou a bolha de 2008 e Lehman Brothers, que fez com que a maioria dos países desenvolvidos do mundo entrasse no território de juros negativo por uma década, que levou a bolha que estourou em 2020 com o vírus, que não deve se falar o nome, senão o YouTube derruba a live, ou pelo menos diminui a audiência. E aí, cada vez que estoura uma bolha dessa, tem um crash, o que acontece é que os bancos centrais entram injetando mais e mais e mais liquidez, mas cada resposta a um crash é ordens de expressão maior do que o crash anterior. Isso
assim, vai chegar um ponto que eles vão, literalmente, você vai estar andando na rua e o cara vai te dar um cheque de, sei lá, quantos R$ 1.000 para você, simplesmente porque você está ali, entendeu? Eles vão te entregar dinheiro na esperança de que o sistema não colapse, para, tipo, tentar estimular a economia de qualquer forma que seja. E o que acontece é que vai ter uma quantidade tão gigantesca de dinheiro sendo impresso que esse dinheiro não vai mais valer absolutamente nada. Se você tem 40 anos como eu, provavelmente você tem memórias da sua infância da hiperinflação no Brasil. Ou seus pais, pelo menos, com certeza lembram como foi isso. Quem tem amigos aí da Venezuela, da Argentina, tem uma memória mais fresca na mente de como isso pode te afetar. Mas isso está vindo para todos os cidadãos do mundo inteiro. No Brasil vai vir muito mais rápido, porque você pode ver o que está acontecendo na economia aqui. O governo atual não para de contratar funcionário público, ele não para de gastar. A Lei Rouanet bateu, acho que já com 2 anos de governo, 5 vezes o valor de todo o governo Bolsonaro. É, os caras não vão ter nenhum tipo de austeridade fiscal. Eles estão gastando dinheiro mesmo e eles estão gastando com quem é aliado e cupincha. A mídia está recebendo rios de toneladas de dinheiro, não questiona mais absolutamente nada. Ah, então, assim, a ideia do comunismo, do socialismo é sempre essa. Eles querem gerar déficits cada vez maiores, taxar cada vez mais o empresário e o gerador de riqueza, a iniciativa privada, para distribuir esse dinheiro entre ali os amigos do sistema, para desviar muito dinheiro e eventualmente o sistema colapsa, porque quem está produzindo riqueza tem menos incentivo para produzir, porque está sendo mais taxado, está sendo mais perseguido, não tem segurança jurídica, não tem propriedade privada, e portanto o cara pega a fortuna dele e leva para outro lugar, ou ele para de gerar emprego por ele estar de saco cheio, ou a empresa dele quebra. Então, assim, você vai ter fuga de cérebros, fuga de capital para lugares, ambientes, jurisdições mais seguras, o que já está acontecendo. Inclusive, o meu podcast lá, o Intancáveis, que acontece todo domingo no Twitter Spaces, é, esse domingo vai ser sobre a migração para os Estados Unidos, porque tem muita gente, inclusive alguns dos intancáveis já estão pensando em meter o pé para os Estados Unidos e não querem mais ficar aqui. A situação está deteriorando cada vez mais. Mas é isso, tipo, você sabe intuitivamente, por mais que você não tenha amarrado racionalmente, você sabe que o cenário, o desfecho que pode vir para o Brasil é colapso econômico, colapso político, e isso vai vir casado com um aumento de violência nas ruas, porque as pessoas vão estar desesperadas, elas têm que sobreviver de alguma forma. No Brasil, a violência já é um problema cultural, então já se mata por causa de celular há muito tempo. Imagina quando a pessoa não tiver meios honestos de ganhar dinheiro. Então, cara, você tem que se proteger. Principalmente se você está aqui no Brasil. Então você tem que pelo menos tirar o Brasil do seu dinheiro para se der uma merda, você poder sair sem ter que começar do zero em outro lugar. Até interessante aqui, porque dá para a gente perceber, aqui o João Paulo Manhal, ele até citou, a lógica é simples, né? Os governos, eles não vão parar de desvalorizar a moeda e, naturalmente, a oferta do Bitcoin sendo inelástica, o Bitcoin não vai parar de subir, né? Enquanto for precificado nessas moedas, o Bitcoin não vai parar de subir. E quando a gente percebe que isso é ainda mais verdade para o brasileiro, então, até esse gráfico aqui é interessante, porque ele mostra justamente a precificação do Bitcoin em real brasileiro e em dólar. E você vê que até março, mais ou menos, março, abril, a precificação de ambos estava mais ou menos da mesma forma, né? E a partir agora dos últimos meses, a gente vê o real brasileiro, aqui pelo menos quando eu fiz o gráfico, ele estava subindo 147% no último ano, em real, e em dólar estava subindo só 118%. Isso é justamente a questão da desvalorização do real em frente ao dólar, né? Então você tem duas formas aqui. O Bitcoin funciona para o brasileiro ainda melhor do que para o norte-americano nesse cenário, porque o real brasileiro não só está desvalorizando frente ao seu próprio poder de compra, mas ele também está desvalorizando quando precificado em outras moedas fortes. Então você tem uma dupla forma aqui, uma dupla proteção, não só contra o risco Brasil, mas até mesmo contra o risco Brasil frente a outras economias mais fortes no planeta, né? Mas é interessante É pegar essa por parte isso do que dólar. teve a palestra da Bitcoin Conference do Michael Saylor, que ele falou que o Bitcoin prospera no caos, né? Então, quando você Exatamente. coloca o seu dinheiro em imóveis, você está fazendo meio que um empréstimo para o prefeito daquela cidade. Quando você coloca o dinheiro em ações, você está fazendo um empréstimo para o CEO e conselho de administração daquela empresa.
Quando você coloca seu dinheiro no Bitcoin, você está emprestando seu dinheiro para os deuses da entropia, como ele diz perfeitamente, brilhantemente. E que business model você quer ter na sua vida? É tentar barrar a entropia, que é uma lei universal, e você está vendo no Brasil que a entropia só está se acelerando cada vez mais. Então você quer estar no business de tentar barrar essa entropia, e aí você vai lá para Paulista protestar e rezar por um milagre e a volta do político XPTO para te salvar do comunismo, ou você quer estar numa situação em que quanto mais causa entropia, pelo menos você sabe que você vai estar mais rico. É lógico que a gente não vai torcer para o colapso total e absoluto do Brasil, porque você tem familiares, parentes, amigos que vão sofrer muito, mas pelo menos você sabe que você e a sua família, seus parentes diretos ali, quem você mais ama, você tem capacidade de proteger e você não vai passar necessidade. Então isso, assim, o que eu posso dizer é, se não existisse Bitcoin, eu estaria completamente desesperado. É isso, no panorama atual do Brasil. E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blockchains.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil.